Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo deste domingo e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas sobre o nosso Gigante da Colina. Vamos falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois hoje teve a última partida da 36ª rodada, inclusive um jogo que mexe aí na posição do Vasco na tabela da Série B. Vamos trazer detalhes, falar também sobre ano de 2023, pois querendo ou não, mesmo ainda não classificado matematicamente, o Vasco tem grandes chances de acesso. Hoje as chances passam dos 90% e você olhando para a tabela, para os times que hoje brigam com o Vasco por essa quarta ou terceira vaga, fica nítido que o Vasco tem mais chance e a probabilidade de estar na Série A do Campeonato Brasileiro é gigantesca. E diante disso, inclusive, alguns jogadores já começam a movimentar os bastidores do Gigante da Colina. Thiago Rodrigues, que deixou bem claro que tem uma cláusula de renovação no seu contrato, mas falou que vai conversar com a diretoria para ficar a próxima temporada. Goleiro que foi muito importante na partida de ontem contra a equipe do Criciúma em São Januário, salvando em diversas oportunidades. Anderson Conceição, Edmar também são outros atletas que no contrato têm essa cláusula de renovação e a gente vai trazer todos os detalhes sobre isso, até porque os atletas falaram sobre essa situação e a possibilidade de ficar para a próxima temporada. Vamos falar também sobre a emoção de Pedrinho durante a transmissão de ontem entre Vasco e Criciúma. O vídeo está repleto de notícias boas, de Yuri Lara dentro de campo também se emocionando, uma pura emoção nesse jogo de ontem no nosso Caldeirão. E é claro, a gente vai trazer tudo o que aconteceu a vocês. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se, se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação, pois você ativando o seu sininho, todos os nossos vídeos chegam até você e você automaticamente fica por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no nosso Vasco da Gama. Lucas, você sempre grava os seus vídeos de dentro de um carro? Não, estou viajando, estou voltando para casa, para o Rio de Janeiro neste momento e amanhã a nossa Acorda Vascão já volta ao normal, 7 horas com o nosso cenário, tudo direitinho, uma semana muito movimentada e aqui no nosso canal você vai ficar de olho e ligado sempre em tudo que está acontecendo. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, eu quero começar falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Pois como a gente deixou bem claro para vocês no início do vídeo, hoje teve a última partida desta 36ª rodada. Náutico e Grêmio se enfrentaram nos aflitos e o Grêmio venceu fora de casa, venceu pelo placar de 3-0, cravou agora matematicamente a vaga de volta à elite do futebol brasileiro. O Grêmio é o segundo com 61 e o Ituano é o quinto com 54. Terão mais 2 rodadas apenas, 6 pontos em disputa. O Grêmio tem 7 de vantagem, ou seja, o Grêmio está classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro, matematicamente conseguiu o retorno à elite do futebol, conseguiu acesso com 2 rodadas de antecedência. Ainda jogam Vasco e Bahia para disputar essa terceira e quarta vaga. O Vasco está a muitos passos de conseguir esse acesso e o Bahia também. O Vasco está em terceiro com 59, o Bahia em quarto com 58 e o Ituano em quinto com 54. A próxima rodada, 37ª, começa já nesta terça-feira, depois de amanhã, com Brusque e CRB. E o Vasco joga na quinta às 9h30 contra o Sampaio Corrêa, muito provavelmente em São Januário. Mas é claro, o torcedor vascaíno hoje ainda está com a partida de ontem na mente. Um jogo muito importante, um jogo tenso, um jogo que mostrou o que é ser Vasco, virada nos últimos minutos de jogo. Um Vasco que não jogou muita bola, mas foi intenso. Um Vasco que jogou com o coração. É Nenê, é a base, é Gabriel Peck, é Figueiredo, é Andrei. Conseguiu a vitória, conseguiu a virada, está muito perto do acesso. E ontem o Yuri Lara, torcedor assumido do Vasco da Gama, deu uma entrevista e falou sobre a sensação de torcer para o Vasco, estar em campo e o nervosismo nos minutos finais da partida contra a equipe do Criciúma. Nos finais ali da partida, por acaso eu vi você sofrendo muito na beira do campo e eu fiquei só te filmando assim. E dava pra ver o quanto que a reação era diferente. Você com a camisa no olho, desesperado, vibrava, era exatamente a mesma reação do torcedor da arquibancada. Você sempre fala, né, eu fui torcedor. Essas horas, o coração fala mais alto, assim, você sofre mais. Cara, dentro de campo a gente acaba concentrado no jogo, não tendo essas reações, né? Mas fora é difícil, cara. É difícil você estar ali vendo e não podendo fazer nada e, enfim, é aquela reação, é a reação de aflição, né? Enquanto o jogo não acaba, a gente fica aflito e
quando tem coisa boa a gente torce, a gente vibra, né? Eu me arrepio toda vez que a gente vence um jogo, porque, como todo mundo sabe, eu estava lá na arquibancada e hoje estar aqui é um privilégio, eu fico muito feliz. Então, como vocês viram aí, muita emoção do volante Pitbull e Yuri Lara logo nos minutos finais da partida de ontem. Essa emoção não parou por aí, pois na transmissão, na cabine do Premier, também tinha o torcedor vascaíno. Pedrinho, cria das categorias de base do Vasco, campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Gigante da Colina, se emocionou muito na transmissão de ontem e a gente também ficou vendo, né, para aqueles torcedores que viram durante a transmissão as falas onde ele de fato demonstrava essa emoção. Mas no pós-jogo, ele, ao lado do narrador e do outro comentarista, deixou bem claro qual foi o sentimento. Por que se emocionar ao ver o Vasco vencendo apenas o Criciúma dentro de casa? Ele também, como o Yuri Lara se emocionou sendo um torcedor dentro de campo, o Pedrinho, era também um torcedor dentro da cabine de transmissão. E além de se emocionar com as suas falas, emocionou todos nós, torcedores vascaínos. Na hora que o Nenê faz o gol, eu começo a chorar muito, assim, sabe? Eu não sabia se... Eu não consegui me controlar. E não foi falta de respeito nem profissionalismo, não. Foi porque eu estava muito emocionado mesmo. Toda vez que eu vou a São Januário, eu fico muito emocionado. E eu achei que o Dandan não fosse me chamar porque ele tivesse visto, né? Não sei se está ruim para vocês a imagem, para mim parece que está ruim. Eu não sabia se o Dandan... Eu achei que o Dandan tivesse me visto, né? Visto que eu estava emocionado, que eu estava chorando, e achei que ele fosse chamar o Lino, né? E aí ele me chamou, minha voz estava um pouco, assim, embargada, enfim. Hoje foi muito emocionante para mim, muito emocionante, porque em 2008 eu estava no Vasco no primeiro momento, foi a primeira queda do Vasco, né? Foi a primeira queda do Vasco. Quase na Série A, Pedrinho. Chora não, meu garoto. Abraço, amigos. Eu fiquei emocionado mesmo, lembrando que na transmissão sempre de uma forma muito profissional, mas eu fiquei muito emocionado por tudo que eu vivi aqui dentro, né? A gente sabe quanto o torcedor do Vasco vem sofrendo por gestões ruins, sendo maltratado num sentido duro mesmo, né? De organização ruim, sabe? E a torcida ali apaixonada. Então, assim, a minha emoção, porque, morei aqui, muitas vezes dormi aqui debaixo da arquibancada, então é maneiro. Porém, o certo o jogo ontem acabou, o Vasco conseguiu a vitória, emocionou, está muito perto de conquistar o acesso e agora com toda certeza, essa semana será focada na partida de quinta contra o Sampaio Corrêa para que agora matematicamente o Vasco crave o retorno à elite do futebol. E devido a isso, o ano de 2023 começará a ser planejado. A intensidade que será colocada pelo Paulo Brax, pelas pessoas que hoje trabalham no departamento de futebol do Vasco, tendem a aumentar ainda mais. Até porque tem jogadores que devem ficar, tem jogadores que devem sair, tem jogadores que devem ser emprestados. Tudo será discutido nestes próximos dias até o final do ano, quando começa lá em janeiro a próxima temporada. E 3 atletas chamam mais atenção, pelo menos chamaram mais atenção nessas últimas horas. Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Edmar. A começar pelo Thiago Rodrigues. O Thiago Rodrigues tem contrato com o Vasco apenas até o final desse ano, igualmente o Anderson Conceição e o Edmar. Igualmente também esses 2 outros atletas, no contrato, né, ali assinado entre as partes, há uma cláusula que renovaria automaticamente este contrato em caso de acesso. E o Vasco deve encaminhar. E aí fica a dúvida, fica o questionamento. Há uma cláusula que renova o contrato com eles, ou seja, ficaria, teoricamente, Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Edmar, todos eles para o ano que vem. Porém, tudo será conversado. E o próprio goleiro do Vasco da Gama, em entrevista para o Lance, de fato assumiu. Falou que, de fato, há uma cláusula contratual e que recebeu, inclusive, no meio do ano, oferta do São Paulo, mas quis ficar no Vasco da Gama. Ele diz assim sobre isso: tive algumas coisas há 2 meses de times da Série A para sair do Vasco, clubes do porte, da magnitude do Vasco, e preferi ficar para terminar esse projeto que nós começamos. O São Paulo que veio com esse interesse e eu quis ficar. Ou seja, o próprio Thiago Rodrigues confirmou que sim, teve oferta, sim, teve proposta, mas quis permanecer no Gigante da Colina. Inclusive o próprio Thiago Rodrigues, na mesma entrevista,
ao lance, assumiu que há essa cláusula contratual aí de renovação, como está aparecendo nas imagens para vocês, mas pretende conversar com a diretoria. A gente parte para o ponto. Se ele pretende conversar para aumentar o salário, para ficar para 2023, ou se ele pretende conversar para rescindir o seu contrato e fechar com outro clube. Tudo será decidido entre ambas as partes. Muitos torcedores hoje ficam na dúvida se o Thiago Rodrigues teria condições de ficar para o ano que vem. Volta a conversar. Deve sentar? Deve-se conversar. Se tiver atitudes, atuações, como teve ontem em São Januário, tem totais condições de ficar. Agarrou muito, salvou o Vasco em determinados momentos, mas essa inconstância que acabou ficando para o torcedor vascaíno no final da temporada, em jogos muito bons e jogos muito ruins que acabou prejudicando o Vasco, preocupa para 2023. Para ser o goleiro que o Vasco precisa e deveria ter em um grande elenco que há na expectativa de se montar para o ano que vem. E os outros dois atletas, Anderson Conceição e Edmar, situações parecidíssimas. Há uma cláusula lá no contrato que renovaria automaticamente, o contrato desses dois jogadores com o Gigante da Colina para 2023. Inclusive o Anderson Conceição confirmou essa situação. Em uma entrevista ele diz assim: tem uma cláusula que possibilita essa permanência. É a minha vontade de continuar no Vasco. A cláusula é em caso de acesso. Eu permaneço para 2023. Mas a gente, quando negociou meu contrato, colocou essa cláusula e eu tinha que pagar o preço, que é correr atrás. Espero que as coisas aconteçam e eu consiga estender o meu contrato até o ano que vem para eu dar sequência ao meu trabalho. Tenho certeza que uma nova era está chegando aqui no Vasco. Estou muito animado, as pessoas que estão chegando são muito comprometidas. Paulo Brax é um cara que dispensa comentários. Está abraçado com a causa, com certeza. Com a 777, com certeza vai vir um Vasco muito forte, com uma estrutura maravilhosa e pessoas também. Então, o Anderson Conceição está animado para ficar, o Edmar também, segundo informações, estaria animado para permanecer, mas cabe hoje ao Paulo Brax, cabe hoje ao próximo gestor aí que também chegaram ao lado dele, que a expectativa é que chegue mais um profissional para trabalhar no departamento de futebol e toda a estrutura do futebol do Vasco pensar, planejar 2023 e ver se vale rescindir o contrato, ver se vale permanecer, ver se vale renovar com alguns outros atletas. Hoje o Vasco está sim pensando ainda em 2022, mas com essas grandes chances de acesso, começa a andar um pouco mais na frente e planejar a próxima temporada. Você, torcedor vascaíno, acha que esses três nomes, Thiago Rodrigues, Conceição e Edmar, devem permanecer? Merecem ficar para o ano que vem? Deixe aí nos comentários a sua opinião. É claro, a gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo deste dia, deste domingão. E amanhã às 7 horas da manhã retornaremos com a Acorda Vascão. Muito obrigado por você ter ficado aqui no vídeo até o final. Deixem o seu like, se inscrevam e antes de terminar, fiquem aí com um anúncio do nosso grande amigo e parceiro aqui do canal, Hip Store, a loja que quem investe é craque. Visita a Hip Store e sinta-se um craque. Então fica aí com esse aviso, com esse recadinho deles e após isso deixem o like, se inscrevam e compartilhem o nosso conteúdo. Você aí que está nos assistindo gosta de futebol? Ou aliás, é um amante do Clube de Regatas Vasco da Gama? Então não perca a oportunidade que o canal do Gigante Vasco vai te dar. Pois em parceria com a Hip Store, estamos aqui anunciando os produtos de muita qualidade desta marca que é a nova amiga do nosso canal. Aqui ao lado está aparecendo aí para vocês as camisas do nosso Gigante da Colina. Camisas essas de muita qualidade e num preço bastante em conta. Você pode achar camisas no valor de 100, dependendo se você conseguir comprar em muitas quantidades, até R$80 está saindo a camisa do nosso Vascão. Então não perca, volto a repetir, essa oportunidade. Vista a Hip Store e sinta-se um craque. Parceira e amiga do canal do Gigante. Link na descrição e no comentário fixado. E a loja é lá na outra rede social que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Volto a repetir, vista a Hip Store e sinta-se um craque. Parceira e amiga do canal do Gigante Vasco.